pessoal! Esta é a nossa última aula de um estudo sobre radicais. Se desejar ver as anteriores, deixarei o link da playlist completa aqui na descrição deste vídeo. Hoje vamos falar sobre racionalização. A racionalização de denominadores não influencia no valor que nós obtemos através da divisão do quociente obtido pelo número quando nós temos uma raiz do denominador. Aqui, por exemplo, nós temos a quantidade 1, que é um número racional, dividido por um irracional raiz quadrada de 3. Tomando como valor aproximado 1,732 milésimos, nós vamos obter um valor aproximado de 577 milésimos. E se nós fizermos o processo da racionalização, que nada mais é do que transformarmos o número e transferirmos a raiz que encontra-se no denominador para o numerador, nós vamos utilizar novamente o valor aproximado da raiz dividido por 3 e vamos obter o mesmo número. Então, percebemos que o valor, mesmo que a gente faça a racionalização, não será alterado. As duas maneiras continuam dando o mesmo valor. Nós temos a mesma informação. Mas é comum em vários exercícios nós termos a questão da racionalização como um processo, um meio de tirarmos a raiz do denominador. Para isso, então, nós vamos iniciar com os exemplos. Racionalizar o denominador 5 divididos por 3 raiz quadrada de 10. Então, nós vamos primeiramente observar aonde nós temos o denominador. O denominador é 3 raiz quadrada de 10. E nós vamos racionalizar a informação raiz quadrada de 10. Para isso, nós vamos escrever toda a informação e vamos destacar a informação que seria a nossa situação problema, raiz quadrada de 10, multiplicando por uma fração cuja informação seja equivalente à quantidade 1, quer dizer, eu não vou alterar o valor da minha fração inicial. Percebam que raiz quadrada de 10 dividido por raiz quadrada de 10 é o mesmo que 1, porque nós estamos dividindo o número por ele mesmo. Então, nós não estamos alterando a primeira informação. Porém, nós estamos destacando o nosso radical com o radicando para podermos fazer o processo de racionalização. Agora que nós já estruturamos o cálculo com uma fração com a informação raiz quadrada de 10, nós podemos fazer o produto. 5 vezes raiz quadrada de 10 é o mesmo que 5 raiz de 10. 3 raiz de 10 que multiplica raiz quadrada de 10 é o mesmo que 3 raiz quadrada de 10 ao quadrado. Como nós já sabemos, toda vez que nós temos um radicando com um índice igual ao índice da raiz, nós podemos simplificar. Desta forma, nós vamos extrair a quantidade 10 de dentro do radicando, ficando com 5 raiz de 10 divididos por 3 vezes a quantidade 10 que vai sair de dentro do radical. Aqui nós podemos fazer de duas maneiras. Nós podemos simplificar o 5 com o 10 ou primeiro fazer o produto entre a quantidade 3 vezes 10, e aí nós vamos ter 30, e depois fazer a simplificação por 5. 5 divididos por 5 dá 1, então vai ficar apenas a informação raiz quadrada de 10. 30 divididos por 5 são 6. Agora, nós fizemos, então, a redução da fração.
tornando ela uma fração irredutível. Percebam que o denominador, que antes tinha o radical 10, agora está no numerador. Vamos ver outros exemplos. Aqui nestes dois exemplos, nós vamos perceber duas situações um pouquinho diferentes do nosso primeiro exemplo. Vamos perceber que aqui neste caso, nós temos uma raiz quinta de um radicando de índice 2. Ou seja, podem ocorrer situações em que o índice da nossa raiz seja maior que o índice do nosso radicando. E aí, para fazer o processo de racionalização, nós vamos ter o cuidado de, ao fazer o produto de uma fração com a raiz do índice igual ao que nós temos no índice da raiz, de que o nosso radicando tenha um valor que completa esse valor do índice da nossa raiz. Então, como nós temos uma quantidade 5 e um radicando 2, nos falta 3, porque 5 menos 2 são 3. Então, nós vamos colocar o índice 3 no nosso radicando. Agora, nós vamos fazer um produto normalmente. 2 raiz quinta de 7 na terceira. Divididos por, percebam que aqui no denominador, a hora que nós formos escrever os dois radicais num só, nós vamos colocar os dois radicandos como um produto de potências de mesma base. E então, nós vamos ter que o valor deste radicando será a soma dos expoentes. 2 mais 3, 5. Ao obter o mesmo índice, o índice igual, o índice do radicando igual ao índice da raiz, nós podemos proceder à simplificação. E assim nós vamos ter 2 raiz quinta de 7 ao cubo, divididos por 7. No nosso último exemplo, nós já temos uma operação. Essa operação pode aparecer tanto a subtração quanto a soma. E aí nós vamos ter um outro cuidado, um pouquinho diferente. Ao escrever as informações no denominador, nós vamos estar atentos a qual operação o exercício está sugerindo. E aí eu vou ter o cuidado de multiplicar pela operação inversa. O inverso da subtração é a adição. Vou escrever os mesmos dois radicandos, porém com a operação de adição entre eles. Lembrando de a mesma informação que eu escrever no denominador, eu devo escrever no numerador, para que a nossa fração tenha valor 1, ou seja, nós não estamos alterando o valor da primeira. Agora nós vamos proceder o produto. A quantidade 1 multiplica a informação raiz de 7 mais raiz de 3. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, nós sabemos que vamos ter a informação raiz de 7 mais raiz de 3 no numerador. Já no denominador, nós vamos lembrar de uma outra situação, o nosso produto notável, que seria o produto da soma pela diferença de dois termos. Assim, nós vamos ter raiz de 7 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Ao elevar os dois radicais ao quadrado, nós sabemos que vamos poder extrair os fatores do radicando. Dessa forma, nós vamos ter 7 menos 3. 7 menos 3, 4. Então, nós temos raiz sétima, raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3, divididos por 4. Era isso. Espero ter ajudado. Bom estudo. Até a próxima.